Boa noite, irmãs e irmãos. Convidamos a todos a fazermos a nossa prece inicial, fechando levemente os nossos olhos. E dessa forma, agradecemos ao nosso Pai, nosso Criador, Mestre Jesus, e a espiritualidade, que por sua intervenção colabora para que aqui nos encontremos nesse momento, para que aqui estejamos com nossas capacidades físicas, cognitivas, emocionais, em busca do conhecimento, em busca da tranquilidade, da paz que esta casa nos oferece, nos oferta e que coloca à nossa disposição, bastando para isso simplesmente a nossa boa vontade. Boa vontade esta que, pela graça do Pai, nos reúne essa noite sob o teto deste lar. Muito obrigado, Senhor. Que as tuas bênçãos de luz possam irradiar-se aos nossos locais de trabalho, aos nossos lares nesses instantes, para que também lá possamos daqui levar a paz, a luz, a harmonia que tanto desejamos. Que assim seja. Então, meus irmãos, a noite de hoje nos cumpre falarmos um pouco de um tema que faz parte dos estudos do livro A Gênese, que é um livro que compõe as obras básicas do Espiritismo. Então, aqui na Gênese, não é um livro muito fácil de se ler, porque ele tem bastante ciência, e aí lembramos que o Espiritismo é um tripé de ciência, filosofia e religião. Então, a Gênese faz parte desse tripé da ciência. Então lá ela vai explicar sobre a formação do nosso planeta, sobre o aparecimento, surgimento do homem, sobre as mudanças climáticas. Então é um livro assim para ser estudado, né? Não é um livro para ser lido simplesmente, é um livro para ser estudado. Mas, fazendo ele parte desse tripé, é importante que nós tenhamos um conhecimento, ainda que mínimo dele, para que possamos nos posicionar diante da vida, né? Então, a parte das revoluções do globo é um dos capítulos da Gênese, que nós vamos tentar, de uma forma sucinta e o mais simples que nos permite entendermos do que se trata nessa noite. Então aqui nós temos uma imagem do filme Tempos Modernos, lá de 1936, desse gênio chamado Charlie Chaplin. E já nessa época, esse filme retrata o quê? A preocupação das pessoas dos anos 30 com a questão da industrialização, da mecanização das atividades. Então a preocupação desse filme era o quanto as máquinas iriam substituir a mão de obra humana e o quanto o homem seria comparado à máquina. Então era uma dualidade de preocupações. Quanto seria o homem confundido com uma máquina e o quanto as máquinas tomariam seu espaço.
Alguma novidade esses dois assuntos para os dias atuais? Alguma novidade? Não é um assunto ainda, e hoje talvez ainda mais atual? Não estamos preocupados com a inteligência artificial, o quanto ela poderá, vir a substituir a nossa inteligência, a nossa autonomia, as nossas decisões. Não estamos preocupados aí com a mecanização, a automação, tirando empregos. Então isso já nos anos 30, já ocorria. E Charlie Chaplin, então, retrata bem esse filme, que é um filme que quem não assistiu, eu recomendo que assista, que é fantástico, Então, revolução. O que é revolução? Do latim, revolutio, ponis, é o ato de revolver. Alguém já ouviu a expressão revolver a terra? Remexer a terra? É uma revolução, Mexer, tirar as coisas um pouco da sua ordem. É uma mudança abrupta e duradoura no poder político, na organização estrutural de uma determinada sociedade. Originalmente, no século XV, o termo revolutio foi empregado em latim tardio no âmbito da astronomia, referindo-se à circulação dos corpos celestes. Então, revolução também representa movimento. Quem já não ouviu a sigla RPM? Muita gente acha que RPM é rotação por minuto, mas o termo correto é revolução por minuto. Não estou falando da banda RPM, que também é uma abreviação de revoluções por minuto. Revolução por minuto é giros por minuto. Então, revolução, a palavra em si, ela não nos remete nem a uma coisa boa, nem a uma coisa ruim de cara. Ela pode ser boa e pode ser ruim. A palavra revolução, se nós não a entendemos de forma errada, ela demonstra o quê? Mudança. Movimento. O sujeito veio aqui e fez uma revolução. Alguém já ouviu essa expressão? Tal acontecimento foi uma revolução na minha vida. Uma mudança. Algo que fez realmente uma reviravolta. Tirou as coisas do lugar. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Revolução, nós já tivemos inúmeras e continuamos tendo diversas revoluções. O nosso planeta está em constante revolução. Nós já tivemos algumas aí para exemplificar. Tivemos a Revolução Inglesa, e dessa Revolução Inglesa nasceu o parlamentarismo, entre outras coisas. Tivemos a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial causou a maior explosão demográfica da civilização, que se tem notícia até hoje. Por quê? Porque até então as populações eram agrícolas, viviam mais nas zonas rurais. E a industrialização tirou muita gente da zona rural e trouxe para as cidades. E isso foi num curto espaço de tempo, que não deu tempo para que as coisas fossem feitas de uma forma organizada. Então isso gerou uma revolução nas cidades, porque as cidades tiveram que, a toque de caixa, buscar se adequar àquela demanda de pessoas. Saneamento, moradia, ordem social, enfim. Então isso trouxe uma revolução para a sociedade. A Revolução Francesa, que dela resultou os direitos humanos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi lá em 1789. Revolução Russa, que dela resultou a criação da União Soviética. A Revolução Chinesa,
que causou aí a ascensão do Partido Comunista, é o partido que comanda até hoje a China, né? Entre muitas outras, né? E só para exemplificar. Um problema é quando as pessoas confundem guerra e revolução. Não são a mesma coisa. Guerra, ela visa a conquista ou defesa de um território. Então, a guerra não vem para mudar nada. A guerra muda, causa, sim, posteriormente, causa mudanças, causa até avanços tecnológicos. A Segunda Guerra Mundial, principalmente, trouxe avanços tecnológicos muito grandes. Muita coisa ruim, mas disso resultou algumas coisas boas. Mas o objetivo não é esse. O objetivo de uma guerra não é fazer mudanças. É sim defender ou possuir um território, abrir um território novo, conquistar, dominar. Enquanto a revolução, essa sim, a revolução busca transformação. Então todas essas revoluções aqui, todas elas tiveram um motivo. Todas elas vieram de uma crescente insatisfação com algo e disso resultou uma revolução. A Revolução Francesa veio a queda da Bastilha, veio a decapitação da monarca na época, né? Trouxe algumas coisas ruins também junto com ela. Então, não confundamos guerra com revolução. O nosso planeta também passou por... O planeta, fisicamente falando, passou por inúmeras revoluções, né? Algumas delas que se conseguiu rastrear e ter um mínimo de certeza científica, são na ordem de em torno de 5 períodos, né, em que o planeta passou por transformações. O primeiro deles foi há 440 milhões de anos atrás, né, Ordoviciano. O segundo foi há 360 milhões de anos atrás. O terceiro foi há 250 milhões de anos atrás, mais ou menos. O quarto foi o Triássico, foi há 200 milhões. O quinto, que foi o Cretáceo, foi há 65 milhões de anos atrás. Foi o mais recente. Desse, e que é o que a gente mais ouve falar, o Cretáceo, resultou a extinção da maioria dos dinossauros, sobrando apenas a linhagem das aves. Agora imaginamos uma coisa: se não tivesse ocorrido a extinção dos dinossauros, será que seria possível a coexistência de nós humanos com dinossauros? Será que seria possível nós convivermos, dividirmos espaço com criaturas de 10, 12 metros, de toneladas e toneladas, carnívoros, alguns deles, super predadores? Não seria possível, né? Então, todas essas extinções em massa, elas seguiram uma programática divina. Todas elas seguem um planejamento do Criador. Para quê? Para que pudéssemos chegar a esse momento aqui hoje e aos que virão depois. Então nós passamos ali pelo período em que a Terra era uma bola incandescente, pelo período de resfriamento, a criação dos mares, né? A separação dos continentes, né? Onde se formou os continentes, se originaram da Pangeia, enfim, todos esses eventos, cada um deles está aqui e nos trouxe até esse momento. Segundo Antoine Lavoisier, a lei universal de transformação e evolução, a qual ele transcreveu, na natureza, segundo ele, nada se cria, nada se perde, nada se copia, não, tudo se transforma. Tudo se transforma. Então, o nosso planeta está ainda
em transformação. Nós estamos em transformação. As nossas vidas estão em transformação. A sociedade em que estamos inseridos está em transformação. Sempre esteve. A nossa profissão está em transformação. A profissão na qual eu me formei no Senai há algumas décadas atrás, praticamente não existe mais. Foi substituída. E no futuro próximo, outras tantas. E a gente olha para essas coisas, a gente fica com medo. Isso sempre ocorreu. E sempre ocorrerá. Por quê? Porque o nosso planeta é um organismo vivo também. Graças a Deus. O nosso planeta, o dia que não for mais um organismo vivo, a vida nele não será mais possível. Então, ele está em constante mudança contínua. Os continentes, eles estão se afastando, continuam se afastando, outros se aproximando. Os terremotos é nada mais do que os suspiros que o planeta dá de vez em quando. É a agitação, o atrito das placas tectônicas. Nós ouvimos falar de tsunamis. No passado houveram tsunamis muito maiores, que formaram mares interiores. Né? Existem países que têm mar interior. E de onde vem essa água? Porque não tem comunicação com o mar. Né? Mar Negro, Mar Morto. Por quê? Porque no passado houveram grandes inundações. Devido ao quê? Ao movimento do planeta. Devido à respiração do planeta. Então, é um ser vivo. Nosso planeta é um ser vivo. Ele tem a sua vida. Ele gira, ele tem movimento, ele tem as suas leis. A gente pode não vê-lo dessa forma, mas é um organismo vivo. Por quê? Porque ele está em constante transformação. Aqui só visualização de como era, né, o planeta, uma representação que se imagina fosse o planeta antes da separação dos continentes. Né? Então a gente pode ver que aqui, né, a América, ela faz o desenho da costa da África. Quando se separaram pela respiração do planeta, digamos assim, né, falando de uma forma análoga, eles foram se separando, né, pelo mar. E assim é a mesma coisa com os outros continentes. Isso é a demonstração da vida. Né? Essas coisas todas, imaginemos hoje, se não houvesse a separação desses continentes, será que haveria tanta diversidade de culturas, de ideologias, de tantos povos que temos no planeta? Será que seria possível, com todos morando um ao lado do outro, vizinhando com essas fronteiras praticamente inexistentes? O que a gente está vendo, né? Hoje, nesse momento, Ucrânia e Rússia, tá? Um invadindo o outro, um dominando, um impondo a sua cultura, os seus costumes, as suas ideologias ao outro. Por quê? Porque não há, entre eles, não há distanciamento do oceano. Então isso seria muito mais caótico se continuássemos, né, todos grudados um ao outro. Então o que Deus faz para que possamos ter essa diversidade maravilhosa? Separa. Né? Estamos atualmente, o período que nós estamos atualmente, que é o 6º período, é o antropoceno. Antropo é humano, seno é novo. Né? Novo humano.
E nós, iniciamos esse período lá no final do século XVIII. Olha só, no início da Revolução Industrial lá na Inglaterra, foi onde se deu por início a Revolução Industrial. Por quê? Porque foi quando as nossas atividades humanas começaram a impactar no clima global. Então, lá no período da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, no final do século XVIII, onde a energia era a base do carvão, nós já começamos a deixar a nossa pegada no planeta, pegada de carbono, pessoal. Começou lá. Então esse é o antropoceno. E aí, o que nos fala o Livro dos Espíritos sobre a lei da natureza da destruição? Nós vamos encontrar lá no final do Livro dos Espíritos, na lei divina ou natural, vai nos relatar que a destruição existe a necessária e a abusiva. A questão 728 que nós vamos encontrar. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma formação, uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então aquilo que nós encaramos como uma destruição é tão somente uma regeneração. Esta lei divina vale inclusive para conceitos, normas e leis humanas. Por quê? Porque isso também muda. Conceitos de hoje não são os mesmos de ontem, não serão os mesmos de amanhã. Muitos deles mudarão. Muitos deles serão adequados à sociedade do momento, às exigências, às necessidades. Por quê? Porque o nosso intelecto também evolui. E à medida que o nosso intelecto evolui, nós vamos tendo outra percepção das coisas. E vamos criando outras normas, vamos tendo outro entendimento. E normas e leis e conceitos que hoje nos regem, talvez já não façam mais sentido. Aconteceu que o nosso país, nosso planeta, lá atrás, há milhares de anos atrás, ele deu um salto evolutivo. E aí nós vamos encontrar uma raça chamada raça adâmica. Qualquer alusão a Adão da Bíblia não é mera coincidência. A figura de Adão foi usada para exemplificar a raça adâmica. O que aconteceu? Essa raça adâmica veio originária do planeta Capela, que é a principal estrela da constelação do Cocheiro, ou Alfa Auriga para alguns. Capela era um planeta bem desenvolvido. Estava em um período parecido, um pouco mais avançado, do que o que nós estamos vivendo em nosso planeta Terra agora. Era um planeta que precisava dar o próximo passo na evolução moral, espiritual daqueles que lá habitavam. Porém, havia lá algumas criaturas que não queriam evoluir e estavam atrapalhando o progresso daquele planeta. Tanto que criaram lá uma guerra monumental, uma guerra
mundial lá e detonaram um artefato lá, provavelmente, possivelmente, algo nuclear ou similar a isso, que provocou uma destruição em massa muito grande lá. O que a espiritualidade fez? Retirou esses espíritos de lá, que eram muito mais evoluídos do que os que aqui estavam encarnados naquele momento, e os trouxe para cá. Um planeta primitivo, né? Comparado ao que eles estavam vivendo, um planeta primitivo. E chegando aqui, eles eram muito mais evoluídos do que aqueles que aqui estavam. E dessa forma, a justiça divina promoveu o quê? Um equilíbrio naquele planeta, promoveu um êxodo desses espíritos que estavam atrapalhando, mas ao mesmo tempo promoveu um avanço muito grande nesse planetinha primitivo que se encontrava naquele instante. Então nós vamos ver algumas civilizações em um período da história do nosso planeta. Nós vamos ver algumas civilizações muito mais avançadas do que outras. Os egípcios, os fenícios, né? Incas, maias, astecas. Nós vamos ver povos que estavam muito à frente do seu tempo. Por quê? Porque aqui, nesses povos, estavam reencarnando os capelitos. O nosso planeta talvez tenha que passar por isso também. Porque aqui há muitos espíritos que temem em não evoluir, que temem em ficar causando bagunça, bagunçando com o futuro desse planeta. E Deus não vai permitir. Ele dá todas as chances de que nós precisamos e merecemos, mas há um momento de corte em que o nosso livre-arbítrio não pode atrapalhar o andamento e o progresso dos demais. E aí, poderá que muitos sejam retirados daqui e aconteça com eles o mesmo que aconteceu com os capelinos. Isso está tratado no livro de Edgar Amon, Os Exilados da Capela. Se alguém quiser saber mais dessa história maravilhosa, esse é o livro que conta em detalhes como tudo o programa. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão muito temerárias, estão muito ansiosas, a quantidade de problemas emocionais, espirituais, emocionais, está muito grande. A ponto de que, fiquei sabendo hoje, haverá aí uma nova regulamentação que as empresas terão que implementar para garantir a saúde e também a segurança emocional e mental de seus funcionários. Tá? Isso é uma coisa nova, tá aí, mas as empresas vão ter que implantar isso. Por quê? Porque está muito grande o problema da questão emocional e mental das pessoas. Né? Vamos lembrar do Charlie Chaplin? É isso que o mundo corporativo, a busca pela materialismo desenfreado, tem feito com as pessoas. Por que os nossos temores são tão grandes? Qual a origem de nossos temores? Nós sabemos, por nosso inconsciente, e o nosso inconsciente está ligado aos fatos lá atrás do passado, de expurgos, de guerras. Nós sabemos que as mudanças, as revoluções, os movimentos trazem necessidade de adaptações e segregações, que nós não gostamos de ter que nos adaptar. Nós não gostamos das novidades, nós gostamos do conhecido, daquilo que nós sabemos onde estamos pisando. Então,
daí se originam grande parte dos nossos temores, o desconhecido. Somente tememos o que desconhecemos e ou não compreendemos. Então, qual o melhor antídoto para isso? Jesus, retratado lá em João 8,32, então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertará do quê? Dos temores. Que verdade é essa? Jesus também disse: o Consolador prometido, se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. João 14, 15, 26. Conheceis a verdade, Consolador prometido. Então, fundamentos do Espiritismo: a existência de Deus. Quanta gente que nós vemos por aí dizendo que não acredita em Deus. Imortalidade da alma. Quanta gente achando que essa é a única, acabou essa vida, cessou. Vidas sucessivas, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, lei de causa e efeito, ou seja, eu sou o resultado dos meus feitos do passado. Pluralidade dos mundos habitados, Capela e outros tantos. Esse não é só o único planeta no universo inteiro onde Deus pingou lá uma gota de vida. A vida existe em todo o universo. Claro que não vamos procurar vida igual a que nós estamos habituados aqui. Ela existe em diversas formas, e essências. Então, ela pode existir de formas até que os nossos olhos não possam ver. Porém, quando nós entendemos que existe um Deus Criador eternamente bom, justo, inteligência suprema, que a nossa alma é imortal, que o corpo perece, mas a alma continua, que as nossas vidas serão sucessivas até encontrarmos a evolução do que precisamos, que tudo é causa e efeito, nós vamos começar a deixar de lado esses temores. Nós vamos começar a entender que a vida, que o planeta não vai se acabar, que vai haver, sim, como sempre houve, retiradas, espíritos saem daqui a todo instante, vão para planetas, para mundos mais evoluídos, outros talvez para outros menos. Tudo é uma questão de mérito. Então, quando eu olho para mim e eu entendo quem sou, o que estou fazendo e o que eu posso fazer para melhorar a minha condição, eu começo a perder esse temor. Então, nós não temos o que temer, mas sim muito o que trabalhar. Trabalhar por nós, pelo outro, Então, buscar a verdade, conhecimento. Busque a verdade, busque o conhecimento. E o conhecimento vai te libertar. Vai libertar nós dessas amarras, desses medos, dessa ansiedade. Que nós vamos começar a entender que nós estamos vivendo apenas mais um capítulo da nossa vida eterna, imortal, como espíritos. E que um dia nós deixaremos esse corpo, mas retornaremos ou para cá, ou para talvez um lugar até melhor, mais sábios, mais experientes, e poderemos construir coisas ainda melhores. Então agradecemos a atenção de todos, pedimos aos nossos colegas para se posicionar para o passe e fazendo a nossa prece, vamos agradecer
aos mentores que a cada um de nós, nesse instante, favorece com as boas energias, trazendo a cada um segundo a sua necessidade, que essas energias possam vir auxiliar corpo e espírito, refazendo as nossas necessidades energéticas, trazendo a vitalidade, o ânimo, o alívio das tensões que tanto necessitamos e acumulamos no decorrer da semana. Obrigado, Senhor, porque somos essência de Tua criação. Ilumina nossas vidas, nossas almas, nossas mentes, para que busquemos ser cada vez melhores. Não maiores, não especiais, mas melhores, para que em Tua obra sejamos instrumentos cada vez mais eficientes. Ilumina, abençoa, ampara nossos entes queridos. Envolva-nos em Tua paz, essa mesma paz que desejamos levar conosco, essa paz que desejamos proferir em nossas palavras, exemplificar em nossas ações e guardar em nossos corações. Abençoa-nos, acompanha-nos hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.